A Organização Mundial da Saúde, OMS, conceitua a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou invalidez. O gozo pleno da saúde é um dos direitos fundamentais de todos os homens, sem distinção de raça, religião, ideias políticas, condições econômicas ou sociais. A saúde de todos os povos é fundamental para alcançar a paz e a segurança. Para chegar a isso, necessita-se da mais ampla colaboração dos indivíduos e dos estados. Este programa é uma homenagem a um homem que vem dedicando toda a sua vida ao desenvolvimento da ciência médica e ao melhoramento das condições da saúde pública no Brasil. Este é o perfil do médico, cientista, professor e educador, Zeferino Vaz. O Dr. Paulo Gomes Romeu, secretário da Educação do Estado de São Paulo, fala sobre o educador Zeferino Vaz. É com a maior satisfação que participo desse programa Perfil de Educador, em boa hora lançado pela TV Cultura de São Paulo. E esta satisfação aumenta mais ainda quando o homenageado desta noite é o professor Zeferino Vaz, hoje magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Realmente acompanho o professor Zeferino Vaz há mais de 20 anos, quando juntos iniciamos a luta da instalação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em que ele foi a mola mestra e o grande organizador, dando àquele Instituto do Interior um perfil internacional que todos hoje reconhecem como um dos melhores estabelecimentos de ensino médico do país e praticamente da América do Sul. Acompanhei depois no Conselho Estadual de Educação, quando Sua Excelência foi seu primeiro presidente e artífice da sua organização. Seguiu-se à Universidade de Brasília, onde foi levado pelo presidente Castelo Branco. E lá pôde organizar vários dos seus institutos e dar àquela instituição um caráter internacional que possui. Hoje, na Universidade Estadual de Campinas, onde também tenho a honra de acompanhá-lo como coordenador geral, sinto o verdadeiro educador, o homem que olha sempre para frente, que procura nos seus institutos de pesquisa fazer, além da pesquisa pura, a pesquisa aplicada do interesse nacional. Lá na Universidade de Campinas se revela toda a pluralidade desse educador, que já tinha sido considerado um consultor do ensino médico pela Organização Mundial de Saúde. Ele que realmente mostrou a pluralidade do seu conhecimento numa universidade, instalando institutos de química, de física e de política, enfim, toda a gama necessária a uma verdadeira universidade. E a Universidade de Campinas hoje constitui aquele privilégio daqueles que lá estudam. Realmente, mais uma vez, as homenagens que se prestam ao professor Zeferino Vaz, eu quero realçar, são de inteira justiça. Ainda há poucos dias tive a honra de representar o senhor governador do estado em uma homenagem que lhe prestava à Academia de Medicina, lhe conferindo um justo prêmio. Um prêmio que revelava o quanto a Academia Nacional de Medicina via nas ideias inovadoras do professor Zeferino Vaz
uma realidade médica brasileira. No decurso dos estudos acadêmicos visando a formação profissional, devem os estudantes ser lentamente inoculados do conceito de que as ciências e as artes não contêm um fim em si mesmas. Hão de assumir que a finalidade última de todos os conhecimentos é alcançar o bem-estar espiritual, físico e social do homem. Este é um pequeno trecho de uma conferência proferida pelo professor Zeferino Vaz. Cientista altamente especializado em genética, parasitologia, biologia geral e zoologia, o professor Zeferino Vaz jamais se esqueceu de transmitir a seus alunos uma visão integral da cultura. Educador de formação nitidamente humanista, sempre viu na cátedra uma finalidade de vida e não um meio para adquirir prestígio social. Para ele, o professor de nível universitário deve ser também um criador de pensamento original. E educar é o mais alto dos encargos atribuíveis a um homem. Na primeira década deste século, São Paulo, com seus 500 mil habitantes, já era a segunda cidade do país. A fabulosa expansão da cultura do café e o início da industrialização aceleravam o crescimento urbano da cidade. Nesta São Paulo nasceu Zeferino Vaz, filho de José Vaz, um bem-sucedido atacadista de cereais, e de Dona Isolina Pérez Vaz. Entre 1914 e 1917, Zeferino Vaz esteve com a família na Europa. O convívio em família foi importante para a sua formação? Foi decisivo, foi fundamental, foi indispensável. Acontece que eu tive a aventura de nascer em um lar feliz, de um casal harmonioso. Pai e mãe que se amavam. Isto era visível, era gritante em todas as atitudes, em todos os gestos. Família unida, nunca se separou. Viajamos juntos por 3 anos por toda a Europa, sempre juntos. Separou-se pela primeira vez, inexoravelmente, com a morte de meu pai, que sinto até hoje, em novembro de 1926, quando eu passava do primeiro para o segundo ano de medicina. Com eles aprendi a amar, com eles aprendi a querer bem, com eles assumi uma atitude que é decisiva, como disse, na vida de um educador. Educador que só sabe ensinar, quando transmite uma mensagem com a vontade de que o seu discípulo, de que o seu aluno a receba, a utilize e a incorpore. Não é possível ser um educador sem ter nascido de um lar harmonioso. Papai e mamãe, para dar-lhes um exemplo, jogavam cartas, os dois, sozinhos, todas as noites. E não gostavam quando recebiam visita à noite. Nesse jogo de cartas, curioso, eles descarregavam a agressividade. Roubavam escandalosamente um do outro. Brigavam, diziam os maiores desaforos. De 8 às 10 da noite. Às 10 da noite, encerravam o jogo e iam para a cama. Haviam descarregado aquela agressividade que se desenvolve em todas as criaturas e que pode surgir em qualquer casal. Que discute, pode até trocar desaforos, mas volta à reconciliação, porque, no fundo, eles se querem bem, eles se amam. Eles querem a si mesmos e aos filhos que são o seu próprio sangue. Ter a certeza de que os pais se amavam confere segurança à criança e capacidade de amar.
Zeferino Vaz fez seus primeiros estudos no Liceu Salesiano Coração de Jesus, em São Paulo. Ali completou os cursos primário e secundário. O professor Zeferino tem as mais vivas recordações dessa época. Foi um daqueles meninos terríveis, porém extremamente aplicado nos estudos. É nessa época também que o menino penetra no fascinante mundo das artes, através de participações no teatro e no cinema. Anos mais tarde, o professor Zeferino Vaz diria que esse despertar artístico foi fundamental na sua função de educador, porque ele pôde, assim, conscientizar-se da igual importância e da igual dignidade das artes, das ciências e da filosofia, como fatores indispensáveis à promoção do bem-estar do homem, que é o objeto final de toda a cultura. Assim, junto de seu amigo e colega Rodolfo Maia, dedicava-se com muito afinco ao teatro da escola. Em 1920, foi o astro infantil do filme Como Deus Castiga, de José Medina, baseado num conto de Monteiro Lobato. O professor Zeferino atribuía a esse contato com a arte dramática a sua espontaneidade, a expressão corporal, os gestos, enfim, seu desembaraço para falar diante do público. Aos 18 anos, em 1926, Zeferino Vaz ingressa na Faculdade de Medicina de São Paulo. A vida universitária, através de um convívio constante com mestres, pesquisadores e colegas, foi fundamental para o desenvolvimento do espírito científico do estudante Zeferino Vaz. Imaginem um calouro de medicina ouvindo de um professor na primeira aula que assistia: Vou fazer uma autópsia agora. Você quer me ajudar? Esse professor era nada mais, nada menos do que o famoso cientista Lauro Travassos, da escola de Manguinhos, mestre dos mestres. Travassos era considerado, em seu tempo, o maior helmintologista vivo. Com Travassos, Zeferino Vaz trabalhou durante 3 anos. Especializou-se em parasitologia. Em 1965, Lauro Travassos declarava em uma entrevista: O melhor serviço que prestei ao país foi fazer discípulos, de muitos dos quais me orgulho, como Zeferino Vaz, Clemente Pereira, Paulo Artigas e outros. Outros 2 grandes nomes da ciência que foram mestres de Zeferino Vaz: André Dreyfus, que lhe ensinou genética e as modernas teorias evolucionistas, e Rodolfo von Jhering, que além de ensinamentos científicos, transmitiu-lhe uma visão integral da cultura. Esta importante instituição científica brasileira, o Instituto Biológico de São Paulo, também tem o seu histórico ligado ao nome do professor Zeferino Vaz. O primeiro laboratório de parasitologia animal do Instituto Biológico foi instalado por Zeferino Vaz e seu colega e amigo Clemente Pereira em 1929,
quando ainda eram estudantes. 2 outros nomes também ligados ao biológico, que o professor Zeferino considera importantes para sua formação como homem de ciência: Arthur Neiva e Rocha Lima. Zeferino Vaz colou grau em medicina em 1931 e no ano seguinte doutorava-se. Sua tese foi aprovada com o grau Grande Distinção com Louvor. Antes mesmo de terminar a faculdade, ele já vinha se projetando no campo das ciências pelo teor dos trabalhos publicados. Autor de 65 trabalhos originais no campo da parasitologia, o professor Zeferino Vaz sempre se preocupou com os aspectos filosóficos das ciências. Como todo crente que assumiu uma verdade, o verdadeiro cientista transforma-se em apóstolo da ciência. É capaz de sofrer por ela. Preocupa-se em empregá-la e desenvolvê-la e sente um anseio profundo de formar discípulos. O professor Dr. Clodovaldo Pavan, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, fala sobre o cientista Zeferino Vaz. O que o senhor poderia nos contar sobre a formação científica do professor Zeferino Vaz? O professor Zeferino Vaz recebeu um patrimônio genético excepcional que se desenvolveu num meio ambiente bastante favorável. O professor Zeferino Vaz teve a sorte de ter como mestres Lauro Travassos, Rodolfo von Jhering, André Dreyfus e uma série de outros grandes expoentes da ciência brasileira. Quando o professor Zeferino Vaz foi moldado como cientista, o Brasil passava por uma época de um lirismo científico, em que o pesquisador fazia ciência pela ciência, em que eles procuravam estabelecer novos conceitos, com discussões infindáveis. Discussões essas em que entravam problemas de origem da vida, problemas das bases químicas da genética, problemas de filosofia, de arte, de música, de literatura, fazendo com que o cientista fosse formado não apenas na sua especialidade, mas no conjunto do conhecimento humano. Então, o cientista era também um humanista. Foi uma fase áurea da ciência brasileira. Atualmente, existem muitos bons cientistas, mas já falta tempo ao cientista para poder fazer o que o grupo de Dreyfus, de Zeferino, faziam no passado. Qual o valor da obra científica do professor Zeferino Vaz? Os trabalhos publicados pelo professor Zeferino Vaz não devem ser analisados separadamente, mas no seu conjunto e o que eles representaram para o desenvolvimento científico do país. O professor Zeferino Vaz sempre deu grande ênfase, foi um grande apologista da ciência pura. Mas, por outro lado, ele nunca esqueceu a aplicação prática desses conhecimentos que adquiriu. Muito mais importante ainda do que a sua obra científica em si, é o papel que o professor Zeferino Vaz teve no desenvolvimento de outros centros científicos. Inclusive, em muitos casos, centros que não eram de sua especialidade. Então, ciência que era diferente da sua especialidade. Mas o conhecimento global de Zeferino permitia saber da importância desses
campos e a eles ele deu um grande auxílio. Não devemos esquecer também o aspecto social da obra de Zeferino Vaz. Desde o início do seu desenvolvimento, ele se preocupava com a cura de doenças, a prevenção de doenças, ou então a melhora na produção de alimentos, seja do gado, do peixe, na galinha, e com grande sucesso. Continuando a sua obra no mesmo sentido, posteriormente ele desenvolveu então a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente está desenvolvendo a Universidade de Campinas, que são dois excelentes centros de pesquisa e com uma produtividade que realmente compensa todo o sacrifício que teve o Zeferino Vaz no desenvolvimento da sua obra. Enfim, Zeferino Vaz está justificando o patrimônio genético que tem. Procura um meio ambiente favorável para se desenvolver. Quando não o encontra, o constrói. Em 1932, Zeferino Vaz participou como soldado da Revolução Constitucionalista. Em 1935, como primeiro catedrático da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, implantou o Departamento de Zoologia Médica e Parasitologia. Ainda em 1935, casou-se com Dona Ioana Gandra Vaz. Os filhos, Sérgio, Fernando e Marli, sempre encontraram no pai o companheiro leal e dedicado, extremamente aberto para o diálogo, e que sempre educou os filhos através do próprio exemplo. O nome de Zeferino Vaz está ligado a várias instituições universitárias brasileiras, como, por exemplo, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele foi fundador e primeiro diretor dessa faculdade, cargo que exerceu de 1951 a 1964. Desde os primeiros tempos, o trabalho desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto se impôs no mundo científico, graças à sua magnífica e eficiente estrutura administrativa e ao seu corpo docente selecionado cuidadosamente em âmbito internacional, dentre homens de alta dignidade científica e ética. O professor Dr. Antônio Guimarães Ferri, presidente da Fundação Padre Anchieta, fala sobre seu ex-professor Zeferino Vaz. Eu conheci o professor Zeferino Vaz quando eu ingressei como aluno na Faculdade de Medicina Veterinária. O professor Zeferino Vaz era professor de parasitologia e Sua Excelência dava aulas magistrais. Eu posso, recordando-me da época, dizer que quase todos os alunos que passavam no primeiro ano pela cadeira do professor Zeferino Vaz tinham em mente continuar estudando parasitologia. É claro que muitos dos alunos depois mudavam de orientação no decorrer da sua formação, mas tal era a vivacidade do professor Zeferino Vaz, tal era a profundidade de seus conhecimentos, tal era a clareza com que expunha a sua matéria, que todos se dedicavam realmente à parasitologia. Foi o professor Zeferino Vaz, um pouco mais tarde, e eu ainda era aluno daquela faculdade, foi diretor. Posteriormente, deixando a diretoria da Faculdade de Medicina Veterinária, Sua Excelência foi indicado
pelo Conselho Universitário e nomeado pelo governador para montar e instalar a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O trabalho desenvolvido pelo professor Zeferino Vaz durante quase 12 ou 15 anos naquela cidade, transformando uma escola agrícola numa faculdade de medicina, foi um trabalho realmente extraordinário. Mercê deste trabalho, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto se estruturou e se tornou uma das melhores faculdades de medicina deste continente, ombreando-se com a Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo, localizada no Araçá. Posteriormente, o professor Zeferino Vaz, deixando a direção daquela faculdade, foi chamado a Brasília para conduzir, na qualidade de reitor, a Universidade de Brasília. O professor Zeferino Vaz, naquela universidade, procurou estruturá-la de forma a transformá-la também numa grande universidade. Eu creio mesmo que o trabalho desenvolvido por Sua Excelência naquela universidade foi um trabalho que permitiu que a Universidade de Brasília posteriormente se consolidasse. Deixando a Universidade de Brasília, o governo do estado de São Paulo chamou o professor Zeferino Vaz e entregou a ele o trabalho de organizar e instalar a Universidade de Campinas, onde ainda ele se encontra à frente da reitoria. O trabalho que Sua Excelência vem desenvolvendo em Campinas é uma obra que também merece, não é, os maiores elogios. A Universidade de Campinas está se estruturando, está se transformando numa grande universidade. E eu estou seguro que antes que o professor Zeferino Vaz deixe a Universidade de Campinas, aquela universidade estará a par da Universidade de São Paulo, estará ombreando-se com a Universidade de São Paulo, como realmente nós necessitamos no Brasil. Mercê de todo este trabalho que o professor Zeferino Vaz, como educador, vem efetuando neste país, evidentemente, nós não podemos de considerá-lo um dos grandes educadores deste país. Felizmente, este país conta com homens como o professor Zeferino Vaz, que tem se dedicado de corpo e alma à administração para fazer escolas, que é um dos grandes trabalhos que os educadores realmente necessitam desempenhar neste país tão carente de escolas. A universidade deve ser concebida e implantada como um só organismo, uma só individualidade, na qual cada órgão, ou seja, cada faculdade e um instituto, exerçam a função complementar. Este é o pensamento diretor que serviu para estruturar a Universidade Estadual de Campinas, da qual o professor Zeferino Vaz é o atual reitor. Esta jovem universidade já se constituiu num poderoso núcleo de ensino, pesquisa e de auxílio à comunidade. Se há assunto de que falo sempre com maior entusiasmo e interesse, é o da universidade sair fora de seus muros e cogitar de detectar, equacionar e buscar dar solução a problemas da comunidade. Problemas de saúde, problemas de produção, problemas de toda ordem que possam afligir a comunidade, quer da região campineira, como de São Paulo, como do Brasil. Vou citar apenas 2 exemplos de atuação intensiva da universidade fora de seus muros.
Em primeiro lugar, cursos de assessoria à pequena e média empresa que vimos ministrando de 6 anos a esta parte. Cerca de 400 empresários já fizeram um curso nesta universidade com resultados realmente interessantes. Cursos essencialmente práticos, cursos de aplicação imediata, cursos que façam aumentar a capacidade produtiva do pequeno e médio industrial com a mesma despesa. Um outro assunto de muita importância, relacionado com o problema da saúde, é o problema do câncer cérvico-uterino, desenvolvido por esta universidade em colaboração com as autoridades de saúde do Estado, da Prefeitura e federais. É um programa dirigido pelo professor Pinotti, através do qual já examinamos 25 mil mulheres da região de Campinas, e fazendo o exame citológico vaginal para a detecção do câncer precoce e com a finalidade de tratamento. Dezenas de casos já foram despistados, dezenas de mulheres tiveram a sua vida salva como consequência desse programa. E esperamos, dentro de 3 anos no máximo, ter sob controle toda a população feminina de Campinas num programa da mais alta gravidade da saúde pública. Este é o Teatro de Arena da Unicamp. Aqui concluímos a homenagem ao educador Zeferino Vaz e aqui lembramos o menino que, aos 7 anos, estudava e gostava de teatro. E lembramos também o educador incansável, cujo trabalho é uma verdadeira mensagem aos educadores. Acredito que tenho algo a dizer aos educadores da minha terra e da minha gente. Algo que resulta de uma vivência de 45 anos de atividades didáticas, atividades de pesquisa científica e de prestação de serviços à comunidade brasileira. Aprendi e tenho a profunda convicção de que um professor deve ter ciência, sim, deve ter conhecimentos a transmitir, mas que deve, sobretudo, ter capacidade de amar. A vontade que tem um indivíduo que tem capacidade de amar, de transmitir conhecimentos, de despertar o cérebro da criança ou do adolescente que está sob a nossa responsabilidade, mas com uma mensagem de amor, uma mensagem de afeto, uma mensagem que desperte nele a satisfação e o prazer de estudar. Não me interessa como professor de uma universidade, como não me interessa como professor de um grupo escolar. O maior cientista do mundo, o maior cientista que seja um egoísta, o maior cientista que não seja um fanático da sua especialidade e que, empolgado por ela, não queira fazer discípulos que lhe continuem a obra. Eu me lembro do apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Coríntios, quando afirma: senhores, de nada vale a ciência sem caridade. Caridade não de dar sobras de pecúnia, não caridade de dar dinheiro, mas a caridade de dar de si mesmo, da sua alma, da sua fé, da sua crença. Só com esta atitude espiritual um indivíduo pode chamar-se um educador.